Queridos amigos e amigas, 8 de julho, sexta-feira, muito bom estarmos juntos, rezando com a Palavra de Deus. Esse é o nosso encontro diário. O Portela nas gravações, o Edilson na edição, né? E nós juntos, refletindo a Palavra de Deus de uma forma muito simples, principalmente de uma forma vivencial. Claro, todos nós conhecemos a Palavra de Deus e a gente sempre aprende. Toda vez que a gente lê um livro da Bíblia, um capítulo, né, um versículo, é sempre algo novo que acontece na nossa capacidade de entender, de compreender, de assimilar e depois de praticar. Essa é a finalidade da Palavra de Deus. A Palavra de Deus leva à vida, à prática. Então iniciemos nosso encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho desta sexta-feira, 8/7, o Evangelho é de Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as pombas. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, nós estamos numa sequência de evangelhos, né? O evangelho tem uma sequência cujo tema é o chamado dos apóstolos e o envio, as orientações, quase que um planejamento do que eles deveriam fazer. E também Jesus ensina os apóstolos, convida os apóstolos a prestarem atenção em algumas coisas que poderão acontecer pelo caminho. Ontem, no Evangelho de ontem, Jesus disse, olha, de graça recebestes, de graça dai também vós. No Evangelho de hoje, Jesus continua, dá para dizer que Jesus quer preparar os seus apóstolos e, consequentemente, a nós também, de que o caminho não vai ser muito fácil. E aí que Jesus prepara, começando ele diz, olha, eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Todos nós sabemos que ovelha e lobo não podem estar juntos, um devora o outro. Jesus quis dizer isso até porque lembra que ele se apresenta como bom pastor, as ovelhas o conhecem e ele chama pelo nome, né? Então veja que ele retoma seguidamente essa compreensão muito fácil da Bíblia, muito fácil de compreender a mensagem. Por que Jesus está querendo dizer isso, né? Por que ele está querendo dizer isso? E ele diz, olha, eu mando vocês como ovelhas em meio a lobos. Depois ele chama para uma atitude. Olha, ele diz assim, ó, sejam prudentes como as serpentes. Sabe que a serpente está sempre, né, atenta,
mas simples como os pombos. A simplicidade não pode falhar. Nós não podemos deixar a simplicidade em segundo plano. Nós precisamos que a simplicidade aconteça no nosso dia a dia para vivermos também as contradições da vida, né? Olha só, se nós somos como ovelhas em meio a lobos e temos que ser prudentes e ao mesmo tempo simples e mansos, veja que Jesus mexe mesmo com a nossa postura, com a nossa atitude, com o nosso jeito de ser. O cristão tem um jeito desarmado de viver. Vocês percebem que tem pessoas sempre muito agitadas, outras irritadas, nervosas. Tu dizes uma palavra, elas te dizem duas, né? Jesus convida a termos uma atitude de simplicidade, de paciência, de gratuidade. E ele faz aí, olha, tudo que pode acontecer para uma pessoa que segue alguém que tem um outro ideal de vida. E ele convida no final do Evangelho para que ninguém se afaste, né? Não, se não deu certo num lugar, vai para o outro. Se é perseguido aqui, vai para outro lugar. Mas quando ele convida a termos essa atitude, ele diz também: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Que nós possamos perseverar, isto é, apesar de tudo, nós queremos continuar. E é nessa continuação que nós vamos então ao encontro do Senhor, e da vida plena que Ele nos dá. Quando Jesus diz, olha, quem perseverar até o fim será salvo, Ele não está dizendo algo para o amanhã apenas. Claro que um dia nós iremos conviver na eternidade com o Senhor e vamos ter também uma vida plena junto de Deus. O céu é o nosso objetivo, mas enquanto nós estamos aqui neste mundo, cabe a cada um de nós também viver a perseverança, continuar nos caminhos do Senhor, continuar na plenitude da vida, sermos mansos, humildes, persistentes, né? E atentos, muito atentos. Que o Senhor nos ajude nesta caminhada e que nós possamos viver e vibrar com toda esse jeito de ser cristão. O jeito de ser cristão. E nós formamos uma só família. E a entrada nossa nessa família se deu pelo batismo. Então que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos ilumine. Rezemos agradecidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, santa alegria.